Fala pessoal, Massa de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta quarta-feira, vamos começar com a Copa da Turquia, onde temos a equipe do Başakşehir enfrentando a equipe do Boluspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Başakşehir, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Başakşehir, que é a nona colocada do Campeonato Turco da primeira divisão, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Boluspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Boluspor é a 10ª colocada do Campeonato Turco da segunda divisão, com 23 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Başakşehir e 1 empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Başakşehir para vencer. Copa da Grécia, temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do PAOK. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Panathinaikos é a nona colocada do campeonato grego, com 18 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do PAOK é a primeira colocada, com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do PAOK. Melhor opção para essa Copa da Grécia, vamos de fora, PAOK para vencer. Ainda na Copa da Grécia, temos a equipe do Aris enfrentando a equipe do AEK. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aris, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Aris é a 5ª colocada do campeonato grego, com 30 pontos ganhos. Já a equipe do AEK, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do AEK é a 3ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do AEK. Melhor opção para essa Copa da Grécia, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Bélgica, temos a equipe do Leuven enfrentando a equipe do Royal Antwerp. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leuven, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Leuven é a 14ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Royal Antwerp, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Royal Antwerp é a 6ª colocada do Campeonato da Bélgica, com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Royal Antwerp. Melhor opção para essa Copa da Bélgica, vamos de fora, Royal Antwerp para vencer. Liga de Israel, temos a equipe do Benichem enfrentando a equipe do Maccabi Haifa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benichem, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Benichem é a 8ª colocada, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Haifa, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Maccabi Haifa é a 2ª colocada, com 36 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Maccabi Haifa. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Maccabi Haifa para vencer. Copa da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Adanaspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Fenerbahçe é a primeira colocada do Campeonato Turco, com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Adanaspor, da segunda divisão do Campeonato Turco, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Adanaspor é a 13ª colocada, com 20 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Fenerbahçe e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de Fenerbahçe para vencer no primeiro tempo, casa para vencer no primeiro tempo. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Valência é a 8ª colocada do Campeonato Espanhol, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3.
A equipe do Celta de Vigo é a 16ª colocada do Campeonato Espanhol, com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Valência e um empate. Melhor opção para essa Copa do Rei. Vamos de uma dupla chance. Empate, casa. Valência para vencer ou partida terminando empatada. Empate, casa. Copa da Grécia, temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Panathinaikos. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate entre 1-1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Olympiacos é a 4ª colocada do campeonato grego, com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Panathinaikos, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Panathinaikos é a 2ª colocada do campeonato grego, com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Olympiacos, 3 empates e uma vitória para a equipe do Panathinaikos. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Bélgica, temos a equipe do Giloense enfrentando a equipe do Anderlecht. Estamos falando das duas melhores equipes no momento do campeonato bélgico. A equipe do Giloense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Giloense é a 1ª colocada do campeonato belga, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Anderlecht, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. A equipe do Anderlecht é a 2ª colocada, com 42 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Giloense. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Blackpool enfrentando a equipe do Norwich Grant. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Blackpool, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Blackpool é a 8ª colocada do campeonato inglês da 3ª divisão, com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Norwich Grant, da 1ª divisão, é a 15ª colocada, com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Blackpool, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do North Forest. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. North Forest para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Crystal Palace. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Everton, que é a 17ª colocada, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. A equipe do Crystal Palace é a 14ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Everton e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols. Partida acima de 1,5. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Osasuna, que é a 12ª colocada do Campeonato Espanhol, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. A equipe do Real Sociedade, que é a 6ª colocada, com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Osasuna, um empate e 3 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Real Sociedade para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa da Holanda, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Twente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, empatou 3, venceu 2. A equipe do PSV é a 1ª colocada do campeonato holandês, com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Twente, dos últimos 5 jogos disputados,
empatou 2 e venceu 3. A equipe do Twente é a terceira colocada, com 37 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do PSV, um empate e uma vitória para a equipe do Twente. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, PSV para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Real Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Girona, que é a primeira colocada do Campeonato Espanhol, com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Rayo Vallecano é a 11ª colocada, com 23 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Girona, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Girona para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: para Seraicos vs PAOK, fora, PAOK para vencer. Istambul vs Boluspor, casa, Istambul para vencer. Leuven vs Royal Antwerp, fora, Royal Antwerp para vencer. PSV vs Twente, casa, PSV para vencer. Girona vs Rayo Vallecano, casa, Girona para vencer. Osasuna vs Real Sociedade, uma dupla chance, Real Sociedade para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.